Quando se trata de Deus, né, que eu quero explicar é o seguinte, é que Deus, ele possui a grandeza. O que eu quero dizer com grandeza? Deus possui a grandeza de que ele sabe tudo, né? Ele é onisciente, onipresente, ele tem conhecimento de todas as coisas. E nós não conhecemos todas as coisas. Então eu posso dizer que mais ou menos, não sei se esse número é para cima ou é para baixo, mas eu poderia dizer que 70% das pessoas, seja ela crente ou não crente, se Deus faz alguma coisa com ela, né, ela está disposta a aceitar que Deus, ele conhece todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas. Então, geralmente, quando acontece alguma coisa com alguém que ela não entende por quê, o que a maioria das pessoas dizem? Elas dizem assim, Deus sabe de todas as coisas, porque realmente Deus sabe de todas as coisas. E esse fato de Deus ser grande, a gente aceita bem isso. A gente aceita, a gente compreende que Deus diga para a gente que a gente não precisa entender naquele momento, mas a gente tem que aguardar para entender. Mas quando se trata de homem com homem, né, a nossa comunicação homem com homem, o homem ele, geralmente ele não aceita qualquer coisa sem que você diga o porquê, sem que você traga um porquê daquilo. Isso é natural entre o homem, né? Porque o homem ele não possui a grandeza que Deus tem, entendeu? Então, toda vez que a gente traz uma comunicação, que a gente traz uma palavra, que a gente não fala o porquê, ou a gente não diz o porquê, né? As pessoas tendem a se perguntar no interior dela por que daquilo, e não aceitar tão bem como se fosse Deus, né? Se fosse Deus que dissesse, era uma outra coisa. Deus tem grandeza, né? Ele não tem que responder para a gente na hora que a gente quer. Mas o homem não, o homem está na nossa frente, não? A gente tem que perguntar o porquê. E é interessante que esse porquê, né? Essa conjunção tão simples, traz um esclarecimento tão grande, é como se fosse, né, o porquê é como se fosse um bálsamo que cai sobre a vida da pessoa. É como se fosse algo acalentador, que a pessoa se sente, né? A palavra seria aliviado mesmo. Quando você explica o porquê, a pessoa meio que se sente aliviada, porque você disse o porquê. É muito interessante isso, que ele é até uma questão, pessoal, persuasiva, né? Então é uma questão bem persuasiva, porque se você quer que as pessoas entendam o que você quer dizer, você tem que trazer um porquê. É interessante isso, que o porquê ele é tão persuasivo que você pode experimentar isso, por exemplo, quando você está você vai para uma fila, por exemplo, imagina uma fila grande, né? Uma fila muito grande, e você é o último da fila. Você quer convencer a pessoa que está lá na frente, o primeiro da fila, te dar a te dar o lugar na frente dela por algum motivo, né? E você tem que fazer o quê? Você tem que usar o porquê. Simplesmente isso. Pô, pessoa, você chega na fila e fala assim, por favor, eu preciso desesperadamente comprar essa passagem logo, porque senão eu vou perder a viagem. E você dá um porquê para a pessoa, ela tende a aceitar isso, né? Ela tende a acolher isso, e simplesmente a pessoa, com certeza, ela vai olhar para tua cara e falar assim, não, sim, 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 ela vai ficar até acanhada de não conceder para você à frente dela o lugar, porque você está numa emergência. Então esse porquê, ele tem que ser muito verdadeiro também, né? Ele não pode ser falso, ele tem que ser verdadeiro, porque se ele for verdadeiro, com certeza você vai conseguir convencer as pessoas do que você está falando, do que você está comunicando. Isso é muito interessante no sentido, por exemplo, se você apresenta para pessoas mandamentos, conceitos, palavras, as pessoas tendem a ouvir isso e de repente elas concordam ou discordam de você. Elas tendem a concordar ou discordar. Mas quando você apresenta um porquê, que é um porquê verdadeiro, por exemplo, de experiência, você tem uma experiência que você conta, você tem uma história verdadeira que você conta, você está fazendo o quê? Você está colocando um porquê em cima daquele conceito, né, que você explicou. Então, quando você coloca um porquê, a explicação com uma história verídica, né, isso as pessoas tendem a aceitar melhor, entendeu? Elas tendem a te ouvir. O que eu quero dizer é isso. E o porquê, gente, ele faz com que as pessoas te ouçam. Elas fazem as pessoas te ouvir, te atender ao que você está falando. E elas ficam atentas e você consegue realmente a atenção delas. Que na própria palavra de Deus você pode ver lá
Você pode ver lá no livro de Atos que o eunuco, né, que estava em direção a Jerusalém, ele estava lendo o livro lá de Isaías e ele não estava compreendendo o que ele estava lendo, né? Então ele precisava o quê? Ele precisava de uma explicação. Muitas das vezes a pessoa vai ler o que está, né, vai estar lendo a palavra de Deus, ela não vai estar entendendo e de repente ela necessita de uma explicação e Deus ele entende isso. Né? Deus ele entende isso. E muitas vezes envia alguém para poder estar explicando para você. Então lá, o que aconteceu lá no livro de Atos? O livro de Atos, Deus enviou lá o Filipe, o evangelista, para poder estar explicando para o eunuco o que ele estava lendo, né? É até interessante que parece que no grego, né, eu não sei até que ponto isso é verdade, mas no grego parece que aquele eunuco ele não era necessariamente o eunuco, né, mas era alguém que ia adorar em Jerusalém, né, ele estava indo em direção a Jerusalém para adorar. E como a Bíblia fala aqui, os eunucos eles não poderiam entrar no templo, né, não poderiam ter acesso, segundo o judaísmo, eles não entrariam no templo, não teriam acesso ao templo. Então isso seria uma tradução errada também, né, do nosso português, para o nosso português aí. Na verdade, que ele deveria ser um crente em Deus. Né? Na verdade, a palavra traduzida como eunuco seria um crente em Deus. E ele estava indo a Jerusalém para adorar. Ele estava lendo o profeta Isaías, então ele era um crente, né? Era alguém convertido. E ele não estava entendendo o que ele estava lendo. Né? Então Deus enviou lá Filipe, o evangelista, para explicar para ele as palavras. E aquilo ali realmente, né, trouxe um bálsamo sobre a vida daquele eunuco, e ele entendeu que as palavras estavam sendo ditas e Filipe, né, teve a oportunidade até de batizá-lo ali, né. É muito interessante isso, né, porque a gente vê isso acontecendo duas vezes, nessa vez aí com o eunuco e a outra vez com Cornélio, né. A palavra de Deus diz que Cornélio era um homem piedoso, que dava esmola e que orava a Deus. E só que ainda ele não tinha ouvido as palavras de salvação, né? E Deus manda ele chamar Pedro para que Pedro dissesse para ele as palavras de salvação. Então, a importância daquilo que você expõe, né, uma palavra que você dá, ela tem uma explicação, né? Ela tem um porquê, né? Isso é muito elucidativo para a gente, porque o ser humano, né, quando se trata do homem, né, homem a homem, homem comunicando com homem, o homem ele sempre necessita de uma explicação do porquê. Né? Agora, quando se trata de Deus, não. Quando Deus ele fala para nós que o que ele faz agora a gente não entende, mas a gente vai compreender depois, como ele fez lá com Pedro pediu para poder lavar todo, ele disse assim: não, Pedro, você não precisa ser lavado todo, mas o que eu faço agora você não entende, mas você vai entender depois.